boa tarde, eu sou Juliano Gomes. Estamos começando aqui mais uma conversa dentro do Festival Janela, dando de alguma maneira continuidade à conversa que a gente teve ontem. A de hoje é intitulada LA Rebellion, Negras, Negros e Cinema, ontem e hoje. Acho que todos devem estar sabendo, LA Rebellion é o nome de um grupo de filmes da produção americana entre os anos, final dos anos 60 e começo dos anos 90 até que chega, muito ligado aos pilares de uma relação com a universidade, no caso a UCLA, e também uma outra perna dessa produção é, digamos, um repertório que a gente pode chamar de cinema de autor, fazendo uma contraposição a outros movimentos de cinema, no caso americano. Então são filmes que a gente fala dirigidos por quem, que tem marcas de uma espécie de autoridade. Então eu acho que esse é a imagem que embasa a nossa conversa de hoje, mas sinto que é aqui hoje mais diretamente ligado à experiência brasileira, né? O que a gente faz com a presença desses filmes hoje no Brasil em 2017. Estou aqui com o realizador Bruno Ribeiro. Vinícius Silva vai chegar daqui a pouquinho, está no trânsito. Safira Moreira, Cíntia Lima, Bruno e Safira estão com curtas aqui, Vinícius também. Cíntia é atriz no Festival Sol do Nó do Diabo, aqui no Janela Sol do Nó do Diabo, passou há pouquíssimo tempo. Vou falar a proposta que pensaram aqui para o debate, para tentar dar mais um chão aqui para nossa conversa, e fique totalmente à vontade de desobedecer à proposta. A partir da reverberação dos filmes do LA Rebellion e de suas estratégias artísticas e políticas de inscrever e fazer circular vidas e subjetividades negras, a mesa convida realizadoras negras e realizadores negros, e também atriz negra, a situarem problemas de representação e de representatividade no contraste com suas próprias trajetórias e com suas experiências de realização e cinefilia. Então acho que isso está colocado. Eu acho que é entender como essas ideias atravessam nossas práticas, nossas vivências, especialmente numa janela duplamente literal como essa aqui. Enfim, a conversa está na mesa. Pode começar, Safira? Sou Safira Moreira, fiz meu primeiro curta, Travessia, que está aqui na mostra competitiva. Inclusive eu estava falando disso, que todo mundo que vai estar nessa mesa é o primeiro curta, e Cíntia já é atriz há mais tempo. E eu comecei, o meu curta ele fala da imagem que falta, né? Da imagem que falta na memória das famílias negras. São fotografias que eu não tive, da minha avó e da minha bisavó e tal. E aí, inicialmente eu sou fotógrafa, então eu sempre pensei o lugar do negro dentro da fotografia, né? Como estavam representados. E aí tem um ano que eu comecei a estudar cinema e agora eu penso esse lugar também, como é que os negros estão representados nesse espaço, né? Do cinema nacional, principalmente. E o que eu tenho visto, inclusive ainda recentemente, né? É sempre esse mesmo lugar, né, do estereótipo, são sempre essas narrativas brancas que não nos contemplam, não contemplam a nossa subjetividade. Os personagens negros nos filmes estão sempre no lugar de servir aos brancos, né? Todos os últimos filmes que eu tenho visto com atrizes negras é nesse lugar, assim, todos que eu assisti. Então, eu acho que a minha proposta assim, para o cinema negro, inclusive deslocando o nome desse debate, porque a gente fala negros e negras no cinema ontem e hoje, e eu acho que a gente tem que pensar na manhã, né? Porque a gente não vai morrer não agora. E o que eu tenho visto assim é o que a gente tem buscado criar uma contranarrativa mesmo, sabe? Trazer personagens com humanizar esses corpos. Eu acho que a ideia principal é humanizar esses corpos, trazer essa subjetividade, essa complexidade, né, do que é ser negra no Brasil, essa experiência, que ela não está só para servir o branco, né, tá para muito além disso. Então eu acho que o que tem acontecido no cinema negro, assim, esse ano é muito fruto de questionamentos que surgiram no ano passado, muito encabeçados pelas mulheres negras, né? Que elas estavam presentes em todos esses festivais, mas assim, sem seus filmes.
elas estavam presentes só para falar assim, da ausência, então o corpo estava presente, mas os filmes não estavam, o que é uma coisa, né, louca, assim, você sabe que existe uma realizadora negra ali, você convida ela para o debate, mas não chama, tipo, não ponho ela ali na nossa competitiva ou numa mostra qualquer, assim, em paralelo. Então eu fui muitas vezes ano passado, assim, que eu ficava chocada, assim, com os festivais, com essa cara de pau, né, de conseguir trazer as pessoas para falar sem trazer os filmes. E esse ano já tem sentido um movimento diferente, mas e foi muito a partir dessas vozes que ecoaram no ano passado, né? De tipo uma reverberação, de um momento assim, tipo, não tem mais como negar isso, assim, não tem como mais não trazer esses filmes, não selecionar esses filmes para as minhas competitivas, porque além de tudo, são filmes de cinema negro, mas e também são, e também são filmes com qualidade, né? Então assim, não é tipo, estou aqui preenchendo uma cota, sabe? Eu acho que talvez tragam a gente meio nesse sentido de falar, agora vocês não podem reclamar, estamos trazendo vocês aqui, mas assim, são filmes que eu sei que tem qualidade, né? Então por isso que a gente está aqui também. O que mais que eu posso falar? De ser a única mulher negra realizadora na mesa, né? E eu comecei recentemente, então assim, é muito recente minha experiência assim, nesse lugar mesmo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso também, tipo na redação. Mas eu acho que é isso, a gente pode abrir para um debate, para alguém quiser perguntar ou questionar alguma coisa. E se eu lembrar de alguma coisa eu vou falar, mas eu vou passar a palavra para o Bruno. É isso, meu nome é Bruno, eu dirigi o Pele Suja Minha Carne, passou a sessão de ontem. Bem, o Pele também é meu primeiro filme, então esse ano está sendo meu primeiro ano realmente contato assim, com festivais, enfim, participando com o filme. Até então eu já tinha ido a alguns e tal. Eu faço cinema na UF, lá em Niterói. E o Pele eu fiz bem no começo da faculdade, comecei no segundo período, terminei no quarto e então, de uma certa forma, isso tudo aqui é muito novo para mim, e eu acho que também acabou que, por eu ainda estar ali agora na metade da minha graduação e pro final, ainda tem muita coisa, enfim, todo um processo realmente assim, de formação em vários sentidos. Eu acho que todo mundo está em algum nível, todo mundo que faz cinema, a formação nunca, enfim, se estanca, né? A gente está sempre em formação, mas eu estou muito num começo, assim, de fato, de um processo de reflexão a respeito de várias coisas. E eu acho que esse processo parto muito de mim, assim, para pensar, porque acho que muito exatamente por esse lugar que eu ocupo, assim, enquanto negro, né? Tipo, na UF, por exemplo, quando eu cheguei no curso, na minha turma, além de mim tinham mais 3 pessoas negras, que até o terceiro período saíram todas, eu permaneci. Hoje tenho muita dificuldade em permanecer na faculdade, porque quando comecei no curso eu estava trabalhando, atualmente estou desempregado e na verdade, eu moro no Rio e tenho que me deslocar para Niterói e a passagem é muito cara. Então, esse período, por exemplo, eu peguei uma disciplina porque eu não tenho, por exemplo, dinheiro para pagar a passagem todos os dias, assim, nesse nível. Então, e é importante também falar isso, assim, pensando, por exemplo, nos festivais, assim, porque dá o acesso, dá de fato acesso, não se restringe só à seleção dos filmes, acho que perpassa por outras coisas, como, por exemplo, arcar com certos custos mesmo, né, porque às vezes é difícil a gente estar aqui e tal, a gente tem que se alimentar, a gente tem hospedagem, tem várias questões, assim, então é sempre importante a gente também se pautar nessas coisas. E é um pouco difícil também direcionar assim minha fala, eu não vim com nada muito preparado, eu acho que é um misto assim, de várias coisas que eu tenho sentido ao longo do ano e aqui, nesses dias que eu estou aqui, nessa semana, então corro o risco de acabar sendo tragado assim, para várias coisas diferentes, então eu acabo falando, pensando e vou me direcionando um pouco. Mas assim, voltando um pouco para essa minha experiência desse ano, assim, o Pele teve
Ontem a Juliana falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, de tipo essa coisa dos filmes negros, os primeiros filmes serem muito 3x4, assim, uma coisa muito assim, um reflexo real assim, de nós mesmos, nossa subjetividade ali que está muito latente, a gente está há muito tempo contido, né, parece, essa nossa voz, então a gente faz o primeiro filme e parece que vem assim, uma enxurrada de coisas, e quando eu fiz quando eu fiz o roteiro, eu não sentia ainda exatamente o que era. O primeiro roteiro saiu assim, num vômito, assim, numa tarde e tal, e eu acho que eu só fui entender o que era o filme de fato quando ele começou a circular, quando eu comecei a... Enfim, quando o filme começou a se relacionar com os diferentes públicos, assim, e nisso de diferentes públicos eu chamo a atenção para uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que a gente talvez ainda não esteja investindo tanto o debate nesse sentido, nesse tópico. Assim. Existe uma diferença latente, assim, quando eu exibo o filme em espaços de plateia de maioria negra, por exemplo, antes de começar a circulação em festival, eu fiz várias exibições em escolas lá do Rio, a convite de amigos e tal, que viram um filme na estreia lá. Fiz também a convite de coletivos negros da UERJ, enfim. E foi uma experiência, assim, muito, muito forte, assim. Para além da identificação natural, assim, né? Em que, enfim, essas plateias negras, de fato, tinha um engajamento muito forte com o filme, eu sentia isso nos debates também, era sempre aquele debate bem mais, uma coisa, não sei, mais à flor da pele mesmo, e já em espaços, como espaços festivais, por exemplo, onde a gente vem de uma maioria branca, né, para ver os filmes e discute os filmes, eu sinto que o debate ele se encerra muito facilmente em, por exemplo, poxa, mas que direção legal, decupagem precisa, massa. E tipo, a questão pra mim é que, falando, não sei aqui quem viu o filme e tal, mas assim, o filme pra mim, hoje, da forma como eu encaro, ele fala muito mais, talvez, de quem sempre me cercou ali, né, no caso, pensando também que eu sou, assim, eu não... O filme ele é de um menino ali, uma classe média e tal, mas assim, se eu tiver que falar assim de mim, eu diria que eu cheguei numa classe média muito capenga, assim, eu vejo isso, é um processo muito comum, assim, entre outras pessoas negras também que eu conheço, porque na verdade a minha inserção da minha família numa classe média, entre várias aspas, se deu através de um processo de embranquecimento, por exemplo, da minha mãe se casar com um cara branco, que tinha grana e tal, não estão mais juntos, mas isso nos inseriu num outro lugar e a minha família lutou muito para continuar nesse lugar. Então minha família sempre fez muita questão que eu estivesse nesses espaços brancos, circulando nesses espaços, e mesmo assim, sacrifícios enormes e tal. Então foi nesse espaço que eu me vi por toda a minha vida, de uma certa forma. Então eu acho que o PL se direciona de uma certa forma muito também para isso, assim, para quem me serve, de novo, pessoas brancas. Eu acho que toda a problemática está muito mais, ao meu ver, nas pessoas brancas e como essas pessoas nos enxergam e de que forma esse olhar nos limita, nos silencia diariamente, enfim. Então eu acho que deveria haver um compromisso maior mesmo, assim, se discutir isso nesses espaços aqui, porque é isso, foi eu trouxe essa citação ontem no debate, depois da sessão, que é uma frase da Grada Quilomba, que a problemática, né, do racismo não é uma problemática do negro, né? A gente não fala, enfim, apesar de às vezes a gente ser interpretado, ser meio que nos coloca um pouco nesse lugar meio de chato, assim, porra, mas por que você vai falar disso, cara? Porque, sabe, é meio chato ficar falando, ficar cutucando as coisas, mas é porque é uma problemática disso, assim, é isso, tipo, é uma coisa que o branco traz, assim, em cima da gente, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade mesmo a gente assumir isso, né? Quer dizer, a branquitude assumir isso e vamos conversar e... Enfim, vamos ver onde que isso nos leva, né? Acho que é isso. Meu nome é Cíntia. Nesse ano eu estou aqui como atriz, mas na verdade eu já tenho trabalho como realizadora também. Só que de anos passados, quando o debate era outro. Hoje eu vou apontar algumas coisas que eu acho que faz as pessoas não saberem que eu tenho trabalho como realizadora. O meu filme passou em muitos
festivais que a curadoria era de mulheres, que o espaço era feminista ou era de mulheres negras. Em outros festivais, a minha temática não interessava. O filme é de 2014, o último. Eu sou das artes visuais, então eu comecei trabalhando com videoarte, com professor, e depois eu tentei fazer um cinema mais experimental, com o aprendizado da universidade e, enfim, com equipamento. E aí a gente deu uma sofisticação assim no produto. Mas não dependia só da minha sofisticação ou do meu argumento. Dependia de quem ia escolher e quem achava interessante que aquilo fizesse parte de algo. E isso, de certa forma, me colocou à margem de festivais como esse. E hoje eu estou aqui, a gente está em 2017, a tensão racial explodiu em todos os debates, em todas as esferas. Nesse momento de crise é quando a resistência tem que se mostrar mesmo. E também porque a gente tem tido filmes com qualidades técnicas muito boas, com narrativas interessantes. Porque a gente entrou na universidade, né? Então a gente tá pegando a malicinha de fazer os filmes e entrar no festival. Mas a partir da nossa perspectiva. Outra coisa que eu queria apontar aqui também, que eu fiquei muito impactada, como quase todos os negros e até as pessoas brancas, com a mostra Cinema Negro. E pensar que semana passada eu estava em São Paulo, eu estava com o roteiro, foi selecionado para ter consultoria com o Eliseu Altununga, que é o decano da Escola de Cinema de Cuba, o cara que pensou lá o departamento de roteiro. Passei uma semana com ele e mais 14 mulheres negras, tendo consultoria e discutindo. A gente ficou num apartamento, as mulheres negras de outros estados, o dia todo era aula com ele e à noite era a gente discutindo a nossa guerrilha mesmo. Como é que a gente vai fazer esses filmes? A gente está pegando as estruturas deles e usar esses espaços aqui não para dizer a vocês que a gente está se preparando, é para vocês se prepararem. Sabe? Não é para dizer que, não, porque agora a gente está pegando. Há muito tempo a gente está com equipamento também, porque eu filmei em 2014, mas eu fico pensando que agora eu estou começando a ter acesso ao trabalho de outras mulheres negras que eu não sabia que eram realizadoras, porque não estavam em circuitos como esse. E que agora eu estou tendo e estou vendo sofisticação, discursos muito próximos desses filmes que está todo mundo arrebatado aqui, sabe? O filme da diretora Judy Dash, ela é uma referência, foi a primeira, então nós mulheres negras que estamos no audiovisual, a gente está buscando as nossas referências e tipo, é incrível ver que aquela mulher conseguiu fazer um filme perfeito e que o discurso que ela traz, que é um filme de 80 e pouco, é o mesmo que 10 mulheres negras estavam em São Paulo semana passada, tentando falar sobre isso de forma muito genial. Tipo, eu posso pegar um tema e dissecar ele e falar dele de várias formas. E é possível fazer, nós mulheres negras, é possível contar essas histórias, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que os temas são meio repetitivos. O meu filme, por exemplo, trata do cabelo, de 2014. E muitos outros filmes de mulheres negras trazem essa temática também, porque é algo super relevante pra gente. Mas a maioria das pessoas acaba vendo como algo menor. A maioria das pessoas que estão selecionando os filmes, que acham os filmes sofisticados, inteligentes e donos da narrativa, vocês, pessoas brancas que estão aqui, é pra vocês que eu tô falando isso. E por enquanto é só. Eu quero deixar todo mundo falar, porque depois a gente vai metralhar mais. Boa tarde. Eu sou o Vinícius, eu sou diretor do Curta Deus, que é meu primeiro curta, é uma curta de conclusão de curso. Tudo isso pra mim é muito novo, tá, nesse rolê aqui. Eu, enfim, tô descobrindo, sei lá, a cada dia, assim, as coisas. Eu queria anotar aqui algumas coisas, mas, tipo, nada muito organizado, eu vou meio que passar. A primeira coisa que eu anotei era que eu me emocionei muito ontem com o Heitor e com o Juliano falando. Me emocionei mesmo, assim. Foi muito massa pra ver isso, assim.
E também rola uma. Eu fiquei com muita pressão, assim, porque depois da mesa deles, eu acho. Um dia eu queria ser 5% assim do que eles. Enfim, começando também. Uma das coisas que. Bom, vou falar um pouco meio que do meu rolê, assim, porque eu não tenho muita experiência para falar sobre, tipo. Então, o que eu senti nesse rolê desde o início do ano até aqui foi que a gente, apesar de nossos filmes serem selecionados, a gente sofre uma pressão que tenta jogar a gente para fora, assim. E essa pressão, ela. Em algumas situações elas são evidentes, assim, de não selecionar, por exemplo. E em outros momentos são até mesmo quando você é selecionado e rola um conflito, eu acho, assim, né? Conflito de classes, assim, que é, bom, acho, sei lá, pra mim, né, não é só definida pela sua produção, pelo seu poder de compra, ou como você utiliza essas compras, mas principalmente pelos seus hábitos, e ela está impressa no seu corpo como uma segunda natureza, sabe? Então, quando você senta numa mesa, sabe, de restaurante, por exemplo, o corpo das pessoas fala, assim, e aquele corpo, mesmo que inconscientemente, te repele, sabe, se tipo, eu não estou agradável. Então, eu senti muito isso, assim, que tipo, a gente está sentindo uma pressão, tentando nadar contra a maré, tá puxando pra gente, mesmo quando, legal seu filme, vamos lá, massa, senta na cadeira, mas essa pressão fica rolando a todo momento, assim. E bom, eu acho que é massa de refletir sobre isso, sabe? As pessoas brancas, gente boa, que puxa a gente pra sentar na mesa pra trocar ideia. Tem que pensar isso também. Outra coisa que eu achei muito massa também, apesar disso, assim, é ver que, tipo, aqui no Janela mesmo, tipo, eles viram poucos filmes negros, né, comparando com a maioria, com todos, mas pelas sessões, a recepção das sessões, enfim, as trocas de ideias, eu vi que eram os filmes em si mais potentes mesmo, assim, mas as sessões, sei lá, mais fodas assim que eu vi era quando tava nos filmes negros, assim. E isso também me deixa muito massa, muito feliz, assim, tipo, vai me reconfortando, tá ligado? Tipo, mesmo nessa pressão, rola um jogo de olhar, assim, que é tipo, tá, massa, você tem seus filmes, né? Pô, mas você não conseguiu foda aí, tá ligado? E rola também nesse jogo corporal, tá ligado? Tipo, da pessoa reconhecendo o corpo, assim, que eu acho foda. E foda de um rolê também que são filmes que ninguém poderia fazer, tá ligado? Só aquela pessoa, sabe? Tipo, o filme Safira, só Safira poderia fazer. E acho que aí tá a potência dele, de Bruno também, de Gabriel, sei lá, só eles poderiam fazer. Que eu acho que é muito massa isso também. Outro rolê que eu senti, enfim, nesse rolê foi uma disposição de pessoas negras também do audiovisual, de união, e uma disposição de segregação também dentro do próprio rolê, assim, que eu acho muito ruim, assim, que é tipo umas pessoas que são minoria do rolê, desse rolê, assim, mas que, sei lá, engolem um passarinho azul e entrei num festival tal, ganhei tal prêmio. E aí, tipo, rola um rolê muito estranho, assim, com os próprios negros, tá ligado? Você chega lá e pá, pô, aqui você é o único cara que eu tenho alguma... que eu olho dali e já rola essa empatia do corpo, já rola, tá ligado? Pô, vamos tomar uma cerveja lá, mas... aí rola uma própria... essa pressão de expulsar vai rolando pelos próprios negros, assim. Mas é minoria no rolê, assim. Eu acho massa que o movimento que tá tendo... de união mesmo, né? A gente se encontrou em outros festivais, ele tá aqui, a gente tá trocando projetos, enfim, acho que tem que continuar isso, assim. Outra coisa que eu queria falar é sobre o que o Guilherme falou ontem, que é sobre alterar esse rolê e sangrar um pouco as instituições, que eu acho muito foda isso, assim, e tem que acontecer muito mais, tá ligado? Tipo, todos os lugares, sabe? No próprio Janela mesmo, assim, tipo, a gente viu a mesa de curadoria e, tipo,
tem que sangrar essa mesa, sabe? Alguém vai ter que perder o emprego no ano que vem, sabe? Ou vai ter que fazer outra coisa no janeiro. Mas acho que tinha funcionado. Outro rolê também que eu senti é que tem um movimento, sei lá, meio que de forma, conteúdo, e que talvez os filmes que tem, quando eles veem que o filme é de um cara negro ou de uma mina negra, já acha que tipo, ele tá levantando a bandeira do, sei lá, dos Panteras Negras no filme, tá ligado? E atrás disso. Só que não só, tá ligado? Os filmes, talvez por serem pessoas negras, serem personagens negros, eles já carregam, tipo, politicamente, já carregam a política pelo seu próprio corpo, todo mundo, né? O corpo já é político, né? Só de você nascer, você já, tipo, já tem toda uma influência pelo seu próprio corpo. Só que pro filme existir, ele tem uma condição, que é a forma, tá ligado? Todo filme, ele tem uma condição que é a forma. E os nossos filmes, tá ligado? Eles são pensados, tá ligado? Pra ter essa forma, sabe? Tipo, o filme pra ter esse impacto, sabe? Pra ter tudo o que acontece. Então, eu acho meio que louco isso também, assim, tipo, de meio que fazer, botar tudo numa caixa como se fossem filmes panfletários, mas os filmes falam de várias coisas, sabe? Né? E tem várias variáveis dentro dele, sabe? Tipo, a gente pensou um monte de coisa no filme. Aí quando vê, tipo, é só isso. Não, mano, não é só isso, tá ligado? Tem várias referências, sei lá, de cara, tem muita coisa. E... bom, acho que é meio que isso, assim, eu falei demais, né? E acho que massa de conversar, assim, né? Alguém quer comentar, continuar, conversar? Habilitam-se. Contrapor, adicionar. Antônio. Eu tava tentando não falar de novo, porque eu falei ontem, mas eu vou falar de novo. Primeiro eu queria falar sobre o teu filme, Safira, que eu acho que até na hora eu fiquei muito tocado por ele, assim. E eu acho que as narrativas, assim, em geral, do cinema e das artes, elas meio que, em geral, pararam na escravidão, né? O negro tá sempre sofrendo, é sempre a tragédia, a dor. E o teu filme, ele coloca o negro num novo lugar, assim, eu acho. Inclusive o negro consciente que o processo de cura dele vem de saber do que os antepassados passaram, assim. De como subverter esses locais que colocam a gente através de saber mesmo de onde a gente veio, assim. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Uma coisa do microfone. E é isso, assim, sobre o que vocês estavam falando, inclusive, os filmes que não entram, tirando os curtas, assim, a maioria dos longas, pelo menos, eles, muitos deles vêm tratar o negro de uma perspectiva branca, de realizadores brancos, né, assim, com um olhar colonizador mesmo, sempre olhar da Casa Grande sobre a senzala, assim, sempre essa coisa estranha, mistificada, obscurantista, assim, sabe? Então, tipo, é isso mesmo que eu queria pontuar. É engraçado como o espaço parece aberto para esses filmes que tratam a gente sempre nesse lugar estranho e não existe preto na modernidade, sabe? A gente já entrou nos lugares, a gente já tá falando nos lugares de poder, inclusive. Por que não retratar esses pretos? Por que não falar da gente de outro lugar, né? Que não seja da escravidão, da senzala, enfim. Isso que tu falou é super importante mesmo, assim. O problema é que as pessoas às vezes dizem, mas o branco não vai poder fazer. Sim, pode, mas com uma pessoa negra. Se mudar mais para ter equipes que só tem pessoas brancas e ficam fantasiando sobre a gente. Quer fazer? Quer botar personagem negro? Tem que trabalhar, tem que estudar também. Sabe, eu tô no Nó do Diabo, o Nó do Diabo tem uma série de problemas. Eu enxerguei ele, no início me doía e depois começou a doer muito mais. Eu ainda vejo coisas positivas nele, sim. Mas é uma coisa que eu falo até para os meninos do filme. Vocês fizeram uma mesa de roteiristas, as melhores das intenções, chamaram um roteirista negro, mas não chamaram nenhuma mulher negra.
E ainda mais num filme que se tenta mudar a perspectiva para o empoderamento da mulher negra. E aí começa uma série de equívocos representativos. Até quando vocês vão continuar tentando fazer esse trabalho sozinhos? Já deu, vocês já fizeram isso o tempo inteiro. Não é a representatividade, é o acesso à oportunidade de mudar. É isso, não interessa ter só a cara lá, quando no processo por trás as equipes são brancas. A direção de arte é branca, sabe? A preparação de elenco é branca, os roteiristas, as roteiristas são brancos. Isso é muito problemático, porque aí vocês vão mostrar só a obsessão branca de vocês sempre. E a gente não aceita mais isso. E não aceita de forma radical. E isso não é só... Eu vou trazer outras coisas falando aqui do festival, pegando esse gancho assim, sobre curadoria, que eu já falei, mas até do lance do receptivo mesmo, sabe? De tipo, eu tô com um longa-metragem na competição, eu posso até discordar dele, mas é um longa-metragem. Eu sou uma protagonista dentro desse longa-metragem. Eu recebi um convite para estar nessa mesa aqui e eu não consegui pegar uma bolsa dessa, eu não tive auxílio para vir para cá. Ou seja, que acesso é esse? Que roda de cinema negro é esse? O que é que vocês estão querendo ouvir da gente? Saca? Mudem essa estrutura aí, porque não adianta botar a gente aqui e achar que a gente vai estar agradecido, não. Agradecida. Dizer, não, pelo menos a gente voltou o espaço. Não, não é isso. É a estrutura que vocês fazem parte. É essa estrutura que massacra. E tem que abrir espaço para falar, sim, mas fazer da forma certa. Pensar por trás também. Oi, gente, boa tarde. Sou Juliana Lima, vou me apresentar rapidinho, sou realizadora aqui. Enfim, acho que demorou muito para abrir essa discussão, sabe? Do papel do realizador, do ator negro no cinema. Eu concordo plenamente com vocês, a gente não tem que agradecer nada. Eu acho que, na verdade, eu fico... a minha sensação é uma sensação de vergonha, sabe? Pelo fato de ser uma dessas pessoas terem uma mente colonizada. Porque eu acho que o colonialismo deu pra gente, trouxe pra gente legado. Pode ter deixado pra eles, mas a preço de quê? Como foi isso? Como foi esse processo? Sabe, de hoje essas pessoas serem as pessoas na escala social privilegiadas. E de achar hoje, assim, você está conversando com uma pessoa branca, cheia de privilégios, e eles não conseguirem enxergar a diferença, como é que eles estão colocados dentro dessa pirâmide social, sabe? E pra mim é tipo, gente, isso é ignorância, sabe? É como os meninos negros eram olhados na escola, dizendo assim, essa criança não consegue aprender a ler porque ela passa fome. E esse povo branco que estudou nas melhores escolas, por que não continua insistindo em colocar a gente desse lado de subalternidade? Por que continua insistindo em subjugar e não acreditar que a gente é capaz? Sabe? Eles não cometem tão bem, eles não tiveram acesso aos privilégios, já tem até hoje as boas escolas, aos cursos, as viagens, sabe? Por que não vai mentir para isso? Sabe? Pra mim, eu acho que isso é querer se manter naquele lugar de superioridade. E por mais que sejam inteligentes, por mais que sejam... São burros. Porque a gente tem aí, tá na cara, já tem, eu vou repetir, uma lei chamada 10.639, que é uma lei que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que foi modificada pela 11.645, que acrescenta a história da cultura indígena na escola também. E nenhum branco chega na escola do seu filho ou do seu sobrinho para perguntar se essa lei está sendo cumprida. Porque é uma lei de direito, mas não é uma lei de fato. E é uma lei que pode transformar a sociedade da gente. Porque é uma lei que reconhece e dá importância a uma cultura extremamente miscigenada, que eu nem gosto dessa palavra, miscigenação. Eu acho que eu me ofendo dessa palavra. Eu acho que cada um tem que saber seu lugar. E o seu lugar é de uma coisa de mistura mesmo. E de um lugar que foi de nós mulheres, de violência através do corpo da gente, de violência do corpo da mulher negra, do corpo do homem negro, sabe? Eu acho que a gente já está no local, acho que já
causa e parar para pensar e refletir sobre isso, dos seus privilégios, porque você tem a pele mais clara, porque você tem a pele, é louro, porque você tem os olhos azuis, porque você é negro da pele clara, que eu acho que a gente também eu acho que é inaceitável que a gente ainda viva consequências do mito da democracia racial, que não existe. Os livros estão aí, inclusive, os novos autores, para desconstruir Gilberto Freire, que fez o favor de alienar um bocado de gente. E você bota o livro debaixo do braço e tem o orgulho de dizer que leu Casarinho de Senzala. Eu li Casarinho de Senzala, meteu o pau. Sabe? Para dizer que tem um monte de coisa errada ali e que a gente tem que ter já um ponto de vista coerente e saber o que está errado ali. E saber que existem outros autores que desconstroem já, cientificamente falando, aquela ideia dele, de miscigenação. Sabe, a gente tem Franz Fanon, a gente tem Greta Thunberg, você falou de Greta Thunberg, tem uma frase dela, tem um pensamento dela que eu acho incrível, que não é dela, mas que eu conheci através dela, que é descolonizar o pensamento. E eu trago isso pro cinema, sabe? A gente precisa descolonizar esse cinema da gente, a gente precisa falar mais de escola francesa, escola alemã, escola de... Não, a gente tem que falar de escola de cinema africano também, que a gente já tá aqui, a gente tem que falar de cinema negro também, a gente tem que estudar isso. E assim, vai ter sangria? Vai, mas não precisa pensar que vai ter sangria. É tipo, ó, isso aqui já foi estudado. Sabe, quer ter acesso? Vai lá e pega o livro, vamos trabalhar o currículo da escola, vamos trabalhar o currículo da gente, vamos sugerir para o professor da gente, dizer, ó, a gente queria estudar isso aqui. Pra gente é interessante, pra gente é o cinema rico. Eu acho que tem que partir da gente também isso. Essa discussão sobre branquitude, privilégios, sabe, tem um monte de gente já discutindo, mas tem que partir de cada um, tem que partir do branco mesmo. Ó. Reconhecer, eu dei o primeiro passo para reconhecer a sua branquitude, então não é o primeiro passo para mudar, sabe? Ah, eu vou chamar fulaninha para fazer minha assistente de direção, que é negro, eu vou chamar fulaninha para fazer um roteiro junto comigo, sabe? São as pessoas para compartilhar, do mesmo jeito que tu chamar teu amigo que estudou contigo no ambiente, como no colégio de aplicação, ou no Damas, sabe? Chama outro amigo que não estudou naquele colégio, mas que você sabe que é capaz do mesmo jeito, dá a oportunidade dele errar, inclusive, porque o preto erra pra caramba, erra. E outra coisa, a gente vê filmes hoje, sabe, como açúcar amargando a minha boca. Açúcar amarga a minha boca. Eu, enquanto mulher negra, e tem ali diretores que estudaram, que tiveram privilégios, e pegar o negro e colocar naquela situação ali, que a gente sai angustiada da sala, estereotipando, sabe? Reproduzindo coisas que a gente discute, que a gente diz que está errado, e bota numa sala de cinema, para as pessoas acreditarem que ali é verdade, sabe? Uma incorporação de um santo, de um orixá, sendo reproduzida daquela maneira. Quem sabe o que é aquilo? Porque no terreiro eu nunca vi incorporação daquela, sabe? Eu acho que a gente tem que parar para refletir e assumir quando a gente erra. Eu acho que a gente tem que assumir os erros. Sabe que a gente, quando o meu filme da gente não entrou porque está cheio de erro técnico. E tem filmes cheios de erro técnico produzido por gente branca. E por que só a gente erra? Ah, tá bom, errou. Mas errou porque deu chance de errar. E a gente também tem que ter chance de errar. Então, para a gente pensar, o que está faltando para a gente acertar é a oportunidade de a gente errar. Porque não existe sucesso sem fracasso. Sabe? Acho que a gente precisa fracassar para a gente poder ter sucesso. Que essa mesa aqui hoje, a de ontem e a de hoje, ela sirva como aprendizado, sabe? Para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro, para que a gente tenha um cinema realmente descolonizado, para que a gente tenha uma sociedade realmente cheia de oportunidades. Sair do blá 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 e dizer vamos discutir e usar o cinema dele como uma terapia para branco, que não é não, sabe? Acho que já está na hora de começar a aprender realmente o lugar de todo mundo e da desumanização que a gente passou aqui. Obrigada, desculpa. Não, é só... Como é seu nome? Desculpa. Antônio. Só pensando na fala do Antônio e da Cíntia também, que essa mesa aqui, né, cineastas negros, mas assim, todas as nossas questões é para as pessoas brancas, né? Até quando vocês vão continuar fazendo filme sem uma pessoa preta da equipe? Até quando vocês vão continuar escrevendo roteiros em que a mulher negra é subalterna, o homem negro é morto? Sabe, até quando vão desumanizar esses corpos? Sabe, então eu vim pra cá sabendo que eu ia falar pra uma plateia branca.
sabe? Então, essa plateia branca não se manifestou, as únicas pessoas que falaram são as pessoas negras. Eu queria saber o que, é que os brancos têm para falar diante disso aqui, tudo que foi apresentado, sabe? Eu estou ansiosa para ouvir. Cada um escuta tudo que está sendo colocado de um lugar muito específico, né? É evidente que como realizador branco, a gente se pensa, né? Escutando o que diz respeito, o que não diz respeito, mas aí quando ontem aparece aquela gravação do William Vac, né, dizendo aquela frase que ele falou, aí você entende mais ou menos que não importa onde você acha que você esteja, a situação é essa, né? A situação aquilo nos reduz de alguma forma, e você tem que um pouco aceitar isso, né? Por mais que você se sinta um branco antirracista, você está naquele contexto daquela frase, enfim, todo mundo viu, né? Mas só respondendo a sua provocação, é evidente que é uma relutância muito grande da parte da pessoa branca aqui de pegar um pouco e falar, porque, enfim, realmente não dá para saber se isso é contribuir ou não, mas eu vou dizer o que eu estou pensando, enquanto realizador branco. Eu acompanhei muito o debate de ações afirmativas em Brasília, entre 99 e 2004, que era a época que eu estava fazendo a graduação. Eu tive o privilégio de ver esse momento, a discussão das cotas na UNB, e de participar dos debates. E foi a universidade que implementou ações afirmativas de dentro para fora. Não foi por meio de lei, foi meio um debate que tomou as salas de aula, tomou os corredores, colocou, olha, se a universidade tem uma falta de representatividade. Não, um debate que a gente viu nacionalmente lá aconteceu de uma maneira interna. E o que tem me impressionado é uma sensação estranha de que a gente voltou para aquele momento, assim, como se tivesse voltado para 99. Eu queria muito saber como vocês veem isso, assim, se vocês compartilham desse sentimento, não sei também pela geração que muitos de vocês fazem parte, se isso é algo acessível ou não, porque dá um desejo de que a coisa avance, dá um desejo assim, a gente esperava, sei lá, depois de 15 anos de ações afirmativas, e depois de que a discussão sobre racismo no Brasil, ela ganhou espaço, assim, a gente tem andado, você vê que tem sido crescendo, mas parece que alguma coisa aconteceu ano passado, não sei se é uma viagem minha sobre o espaço de militância que eu dou, mas é como se nada tivesse acontecido também, em certo sentido, entende? E aí, isso é muito angustiante, essa sensação de não avanço. Porque muitas das coisas que eu estou escutando aqui hoje, inclusive direcionadas a nós brancos, são coisas que eu poderia perfeitamente ter escutado há 15, 20 anos atrás. E aí, eu me pergunto, que diabo é isso? Enfim, é isso que eu estou pensando. Desculpa, qual o seu nome? Ernesto. Eu acho que é aqui. Oi, pronto. É pra falar daquele ou é aquele que faz barulho? É aquele que faz barulho. É aquele lá que tá fazendo isso. Tá. Então, na verdade eu pensei aqui em várias coisas. Eu queria falar um pouco também sobre o que ela falou, a Juliana. E eu vou tentar emendar também com a minha opinião sobre o que você falou. E aí depois eu queria fazer um questionamento para a produção do Janela. Mas então, primeiro, é muito difícil, quando eu falo, por exemplo, em silenciamento ainda, mesmo eu dando, assim, primeiro curta, tipo, tô num puta espaço de privilégio, assim, tô com um filme no Janela, sabe? Passei em outros festivais também, e talvez sou estranho até para algumas pessoas falar, tipo, mas como silenciamento, ele tá ali na mesa falando com o microfone na mão, por que ele não fala, então fala? É muito louco, assim, esse lance do erro, como muda a perspectiva do erro quando é para negros e quando é para pessoas brancas, assim. Porque até, por exemplo, se a gente for falar em carreira, assim, né, tipo, eu enquanto diretor, que almejo uma carreira nesse sentido, no cinema e tal, tendo que tomar vários cuidados para não ultrapassar certas linhas invisíveis que a gente sente, mas a gente não fala nelas.
a gente fala entre a gente, é mais seguro, né? Mas aí nesse momento que a gente precisa se expor, a gente tem que ter certos cuidados, de fato, porque assim, eu pelo menos acho que todo mundo aqui deve talvez partir também disso, assim. Os filmes eles também não circulam somente por méritos dos filmes, assim. Eu acho que existem várias forças que agem. Isso não é só no cinema, isso é na sociedade como um todo, assim, né? Então é um lugar assim de risco pra gente falar certas coisas, e também é um lugar de risco a gente às vezes experimentar e errar, porque é isso. Eu acho que também por parte dessa recepção de curadorias brancas e de júris brancos, enfim, de pessoas brancas que vão chegar e vão atestar, vão dar um selo de qualidade ou simplesmente apagar o filme, para essas pessoas a gente, não sei, eu acho que eu pelo menos sinto essa pressão muito grande mesmo, sabe? Tipo, de ter que ser o mais perfeito possível, porque senão eu posso ser expulso a qualquer momento, assim, sabe? Do tipo... E essa é uma pressão real e não tá só em mim, porque, enfim, converso com galera preta também de cinema e de outras áreas, e isso é constante, assim. A gente tem uma pressão e a gente tem que fazer 3, 4, 5 vezes mais, às vezes, tipo, sabe? Dá até o que a gente não tem pra conseguir alcançar certas coisas, assim. É realmente desleal, é injusto, enfim. E então queria pontuar isso. E outra coisa, aí sobre o que você falou, eu tô há muito pouco tempo aqui, né, no rolê, assim, tipo, é isso, eu tô primeiro ano, primeiro filme e tal, festival, mas um receio que eu tenho é que isso, enfim, obviamente parte aqui muito da minha visão em cima das coisas, mas um receio que eu tenho é de que a gente em algum momento vai estancar esse progresso. Acho que a gente está vivendo um período de transição, assim, de fato a gente está alcançando coisas, mas assim, considerando toda a dívida histórica que brancos têm para com negros, e é incrível que tipo, ainda achem que é isso, como se a gente devesse agradecer por estar aqui, sabe? Porque tem 3 filmes no festival, tipo, um filme em outro festival negro e tal, tipo, é incrível, assim, acho que é um absurdo, assim, é ridículo, na real. Então, tem tipo muito, enfim, muito ainda que avançar de fato, mas o meu receio da mesma forma que a mídia já se moldou para pegar todas essas discussões de representatividade, tipo, absorver isso de forma a engessar num outro nível, num outro patamar, onde a gente parece agora não conseguir mais avançar, assim, onde está difícil avançar, porque se compra facilmente esse discurso de não era isso que vocês queriam, olha aqui, ó, tem negros na tela, tem negros na televisão, nas propagandas, o que vocês querem mais, sabe? Vocês reclamam pra caralho. E tipo... Enfim, eu fico pensando realmente que tipo, por parte assim da gente, preto mesmo, é tipo chutar a porta, assim, sair derrubando tudo, porque tá foda, sabe? Tipo, é foda, assim, acho que aqui a gente, pô, tá aqui nesse cinema, eu fiquei lembrando do filme de rua, né? Daquela galera lá, que eu nem lembro, tipo, é de Minas o filme, eu até esqueci. É de Minas. Porra, cara, tipo... Saca, tipo, é isso, é sair daqui pro mundo real, assim, e outra coisa que eu acho super... Sei lá, tipo, esse lance de, tipo, de colar o cinema da sociedade, assim, tipo, deixa o cinema em sua pureza, sabe? Tipo, o cinema como linguagem pura, dissociada de tudo, assim. Enfim, eu fico realmente muito angustiado, assim, quando eu falo sobre essas coisas. Porque eu acho que a gente tá, sei lá, a gente tá muito atrasado ainda com essas paradas todas, assim. Enfim, eu queria só falar isso. Não tô conseguindo talvez organizar tão bem minha fala por conta dessa angústia, enfim. Mas é isso. Tem que sair da linha da caixa de som, senão vai dar microfone. Cara, ontem esse microfone deu barulho em todos os lugares. Meu nome é Carol, obrigada pela provocação. Você chamou pra mim? Eu acho que, eu não sei, mas a intuição que eu tenho, eu como mulher branca, é que a gente só pode
começar essa conversa, a gente, eu, pessoa branca e as pessoas brancas que estão aqui, a gente só consegue começar essa conversa se a gente parte de um lugar que a gente entende o nosso próprio corpo como corpo opressor. Não importa que tipo de texto eu esteja escrevendo, com que tipo de filiação teórica eu estou me alinhando, não importa. Eu sou um corpo opressor, ponto. Eu sou branca. E tem que partir daí, assim, é meio que aquela coisa do, mas nem todo homem é machista. Porra, velho, a estrutura da sociedade é machista. O homem, ele é machista porque, enfim, ele foi criado para isso, assim, existe uma estrutura por trás disso. Do mesmo jeito que eu, uma mulher branca, nasci numa estrutura extremamente racista e fui criada para reproduzir isso daí diariamente. Se eu não entendo isso, eu não consigo ir para lugar nenhum, não consigo avançar, não consigo me mover. A segunda coisa é que eu acho que, enfim, isso começou a ser falado ontem e eu acho que permanece hoje essa pauta. Isso, de fato, assim, a gente tá... Esse desconforto... tem uma pesquisadora norte-americana, Robin DiAngelo, que ela trabalha muito com um conceito chamado fragilidade branca, né? Que é essa sensação de que o branco ele não pode ser confrontado por uma pessoa negra, porque a pessoa vai ficar, ai meu Deus, não, mas peraí, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher legal, eu até tenho amigos negros, sabe, esse tipo de discurso. E essa fragilidade branca, ela chama assim, é uma certa ausência de estamina para essas situações de confronto que precisam, e assim, o que eu sinto não é nada diante de um desconforto que vocês sentem diariamente há muito tempo, assim. Então, e aí, a sensação que eu tenho é que a gente tem que se forçar nessas situações, sabe, assim. Recentemente eu fui para uma coisa que, para além do Festival de Brasília, que eu acho que eu voltei muito contaminada por questões que estavam sendo atravessadas lá, eu fui para um encontro aqui na Rua da Aurora mesmo, chamado Islã das Minas, que é um encontro que acontece nacionalmente e tal. E eu vi os corpos dessas mulheres negras apontando o dedo para mim, que era um corpo branco ali, dizendo tudo que você, sabe, assim, tudo que a pessoa sofreu e sofre diariamente com um corpo apontado para mim. E assim, eu preciso disso, eu preciso dessa violência contra o meu corpo para de alguma forma me mover nessa violência, assim, dentro dela. E eu acho que é meio isso, assim, eu não sei, eu não consigo falar para além disso, porque se isso dói em mim, eu imagino que doa milhões de vezes mais em vocês, sabe, assim, e eu preciso começar a... É um processo meio doido de entrar no meio dessa violência mesmo, para começar a entender de onde se fala. E se eu não começo a entender desse lugar como o meu lugar de corpo branco como um corpo opressor, eu realmente não consigo conversar e dialogar com ninguém, assim, é meio isso, assim. E eu vejo, assim, eu não sou realizadora, eu sou do pensamento sobre o cinema, da crítica e tal, e eu fico muito preocupada, enfim, eu espero que isso mude, mas há uma resistência enorme, para além de curadoria, de realização, uma resistência enorme na crítica em se colocar nesse lugar do corpo opressor, porque somos todos, né? E é isso, gente, estou aqui apenas agradecendo, e assim, eu acho que também é um processo, a gente, sei lá, às vezes eu fico meio calada, porque é um processo de estudo também, assim, a gente precisa escutar essas porradas, assim, é meio isso. Eu só esqueci de fazer a coisa que eu ia fazer, também agora. Na verdade, eu acho melhor você. Eu vou falar. Tem um rolê que eu acho massa, assim, pra gente trocar ideia, né? Que é meio que reconhecer, meio que ela falou assim, reconhecer que a gente tem um problema, que a casa tá, né, simbolicamente, que a casa tá toda quebrada, danada, e a gente tem que fazer uma reforma nessa casa. E, bom, eu sou meio que, parte da minha educação veio do rap, assim, eu sou da Zona Leste de São Paulo. E tem um rolê que a Emicida fala que é, tipo, reconhecer que estamos em obras, tá ligado? Tipo, a gente, como ela disse, a gente nasce num mundo machista, muito provavelmente a gente vai morrer machista, quem é branco vai morrer racista. E não é a questão que ele escolhe também, às vezes, né? Ele nasceu nesse mundo. Só que é reconhecer que estamos em obras, né? Quando, tipo, isso daqui é problemático, tá, como eu posso resolver? Vamos tentar resolver.
E seria massa se a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, estivessem dispostas a resolver esses problemas, sabe? Quem age, né? Não quem reage. E também isso está muito ligado a várias coisas, não necessariamente tipo numa ação direta, né? Tipo, mas principalmente na falta de importância, né? Quando você não se importa com aquilo ali, você está tipo, agindo sobre aquela pessoa também. E é meio que o rolê que acontece no circuito de festival, tipo na crítica, né? Quando o cara não se importa em escrever sobre um filme, tá ligado? E se importa sobre outro, ele já exclui uma galera. Quando a gente não se importa quando uma mina é assediada, sabe? Você já tá, tipo, agindo sobre aquele corpo do mesmo jeito, sem se importar, assim. E só pra terminar, um rolê também que eu acho massa a gente pensar é, tipo, um rolê pra vida, assim, né? Pensar quem é aliado, quem tá num bolo que não é aliado nem inimigo e quem é inimigo. Porque, pra mim, por exemplo, eu tive alguns aliados brancos, assim. E pro filme acontecer, o Deus, né? Eu, por exemplo, eu sou, acho que o primeiro da universidade, lá da Federal de Pelotas, a se formar, o primeiro negro, assim. E aí no processo, tipo, duas amigas brancas, sensíveis, se juntaram no projeto, assim, foram as únicas de 25 alunos. E elas contribuíram muito pro filme, assim. O meu orientador, quando a gente falou do filme pra ele chorou, assim, quando falou, eu vou terminar, conheci Deus, ela é uma mulher negra, ele chorou, assim, e foi super sensível com isso. Eu mesmo tenho um amigo, o meu melhor amigo de infância é loiro, assim, eu sou padrinho do filho dele, sabe, enfim. É muito louco entender isso, mas também eu acho que é massa a gente partir desse ponto, assim, ver que tipo, a gente tem um problema, a gente precisa conversar sobre ele, vamos conversar. Tem pessoas que a gente precisa matar mesmo, tipo, sei lá, Bolsonaro, sabe? Tem gente que mas tem gente que quer trocar ideia também, e eu acho que é massa a gente escutar também essas pessoas, tá? Isso aí. É porque eu falei de um questionamento que eu ia fazer, que eu tava conversando mais cedo com a Safira sobre isso, assim. Qual foi a última realizadora negra com filme aqui no Janela? E quantas isso? Quantas? São 10 anos. Janela, teve 10 realizadoras negras em 10 anos de Janela, será? Aí é só, enfim, pra de repente jogar esse dado aí na premiação, não sei. Você falar, então? Vamos só quebrar um protocolo rapidinho. Em relação só ao que a Carol falou, que eu acho uma questão interessante, na verdade a questão acho que é muito interessante, que é porque os corpos pretos eles são racializados, né? E acaba que o contraplano disso é que os outros corpos não são racializados, né? Então acho que uma racialização, não uma racialização branca, mas uma visibilidade de uma racialização branca, porque a racialização branca já existe, né? Porque o dinheiro é racializado, todas as vagas são racializadas, tudo é racializado. A racialização não está sendo inventada agora, é a visibilidade da racialização. Então acho que a visibilidade da racialização branca é um dado muito importante. Aí, ao mesmo tempo, quando a Carol fala reconhecimento do corpo opressor, eu acho importante, mas por outro lado eu tenho observado alguns colegas brancos muito envergonhados e muito constrangidos, que eu acho que é saudável como distribuição histórica do constrangimento, mas eu acho que às vezes o constrangimento ele vira só uma outra forma do ficar parado. Então eu acho que o reconhecimento do corpo branco como um corpo cheio de possibilidades e cheio de potências de ativação de muita coisa, para mim, eu particularmente acho até mais. O corpo branco pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. Tá tudo na mão. É na hora de escolher o colega do núcleo criativo, é na hora de compor a equipe, principalmente na hora de ver para onde passa a grana, porque tem um corte muito grande de onde o caminho do dinheiro ele é muito racializado. Então essa coisa da oportunidade, eu acho que o corpo branco como um corpo cheio de possibilidades de mudança é muito interessante, no sentido de que toda essa coisa aqui que traz um elemento muito forte de constrangimento é uma grande oportunidade de ação, porque no fundo o corpo branco ele tem muitas oportunidades de ação em relação a todo esse rolê que a gente está falando, desde quem você convida para um jantar na tua casa até a hora de fazer a planilha do orçamento, assim. Então acho que esse corpo que pode muito
é importante, assim, no sentido que há muito a fazer. É importante ficar com vergonha, mas eu tenho medo às vezes que essa vergonha seja só uma desculpa moral para continuar sem fazer nada. Então o Fanon fala muito isso em relação aos pretos, né, que de certa maneira, e é legal porque é um cara que estuda psicologia, né, que o ressentimento é talvez o pior inimigo, no sentido que é pegar a raiva e fazer ela trabalhar, mas no sentido que eu acho que o circuito de destruição do racismo é um circuito de ação, de acionar, de fazer as coisas andarem e não de guardar as emoções. Então é jogar pra fora mesmo e eventualmente fazer merda, mas a visibilização eu acho que é um processo essencial para tudo isso, assim. Rapidamentezinho sobre duas coisas, e são dois fenômenos que eu tenho sentido. Eu também não faço filme, eu trabalho, enfim, quem não me conhece, sou editor, crítico de cinema, curador, professor, etc. Então, o meu lugar é sempre de pensar a existência das imagens na sociedade. E eu falo da existência das imagens na sociedade justamente para quebrar um pouco uma coisa que foi dita aqui pontualmente. Acho que o Bruno fala, não sei se é o Bruno, fala da separação entre cinema e sociedade, né? Eu sinto muito essa volta de uma separação entre forma e conteúdo, né? Discutir os filmes a partir desse ressurgimento dessa régua, né? Ou é isso ou é aquilo, e eu me questiono muito sobre por que essa régua está sendo trazida como medida de avaliação. Mas pensando a vida das imagens na sociedade e ficar parado, eu tenho sentido duas coisas, e aí eu acho que o que a Cíntia fala, eu queria pegar o que a Cíntia fala, que é processo, né? É o seguinte, eu tenho lido muitos roteiros que no último ano mesmo, em que eu tenho visto muitos projetos de pessoas brancas em que seus roteiros parecem interessados com outros corpos, né, com corpos negros, e acho muito curioso que muito, na maioria das vezes, são de mulheres negras. E eu acho, muitas vezes são de meninas negras, na verdade, não são de mulheres, de meninos negros, são personagens de jovens meninas negras. Por um lado, eu vejo isso com absoluto interesse e, de certa forma, resposta a uma das nossas demandas, que é como estamos sendo retratados. Por outro, eu me questiono, e aí tem a ver com o processo, eu me questiono o quanto dessas ações são de fato ações que são show-off, são performances para se não alterar absolutamente nada. E isso me preocupa profundamente. E a Juliana Vicente brinca falando que os negros foram descobertos em 2015 no Brasil, e nesse ano descobriu-se que precisava fazer personagens negros. Repito, acho muito legal pessoas brancas fazendo personagens outros que não brancos. Acho mesmo, assim, porque a doença precisa acabar, assim, né? Mas me preocupo e acho muita sacanagem, para sair desse lugar do me preocupo, não, acho bem sacanagem mesmo, quando isso não vem acompanhado de ações. Porque se não tem ações, aí a gente não sai de 2001. Para retomar o que a Ernesto fala sobre a discussão das cotas, a gente não sai de 2001. Tem um processo, quem você está chamando para equipe, não sei o quê. E um ponto específico que eu queria falar é como eu faço filmes, eu trabalho muito com a vida dos filmes. Então essa questão de curadoria, que é uma coisa que eu tenho falado exaustivamente, e de como eu recebo de novo com felicidade ver filmes dirigidos por pessoas negras entrando em mostras competitivas e entrando em mostras e ocupando esses espaços, mas penso também que isso tem que estar acompanhado de um processo conjunto de reconhecer o corpo branco enquanto corpo opressor. Então chamar os pretos para selecionar os filmes também, chamar os pretos para construir essa conversa conjunta que é observação analítica de olhar para os filmes. Eu queria só deixar essa provocação, que eu não acho que é mais que provocação, acho que é algo propositivo, inclusive, para sairmos do lugar narcísico que me preocupa em níveis estratosféricos, assim, o quanto das conversas que a gente estabelece quando tem pessoas brancas participando, qualquer que seja ali o nível de engajamento dessa participação, me preocupa o narcisismo, né? E a gente precisa sair desse lugar narcísico. Ações. Pessoas brancas ocupam espaços, e isso é inegável. Essa é a conjuntura de forças. Ação
é inclusive desocupar os espaços, é não estar presente. E pensar como é esse não estar presente. Isso tem que estar, isso é inevitável estar no horizonte de pessoas brancas que se entendem, que se colocam ou que performam um lugar de preocupação e de aliado na discussão. É isso. Posso falar? Esse aqui dá problema? Vamos tentar. Então, muita coisa sendo dita, muita coisa e, sei lá, e muita coisa que eu já tinha pensado também, e acho que passo por um pouco do que já foi falado, enfim. Quando o Heitor fala disso da ação, e aí eu lembro do que você fala do estamos numa casa em construção, quem é que vai fazer a obra, né? Mas parece que a grande propaganda é a casa em construção, e só você botar a foto da casa em construção já é o suficiente para mostrar que eu estou preocupado com isso. E aí eu fico pensando, quem é que de fato está preocupado em mudar esse sistema? E assim, nós pretos estamos aí engajados, fazendo nossos trabalhos e tal, e os brancos já sacaram isso, sacaram que isso é legal, é cool, e estão aí explorando a nossa imagem. Aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como tem sido a minha experiência aqui no Janela. Eu vim pra cá para Recife, não pro Janela, eu vim para fazer outros trabalhos. E nunca acompanhei o Janela inteiro, essa era uma oportunidade que eu tinha de estar acompanhando o festival. Já tinha vindo pra cá com Febre do Rato em 2011, mas vim só para um dia e depois voltei e fui embora pra casa. E agora vim e tinha o Sama, que é um filme que eu fiz com Lucrécia Martel, na Argentina, e que abriu o festival. Eu, Mariana, que penso com a minha cabeça, não penso igual a todos os negros, porque os negros pensam diferentes entre si, eu gosto do filme. Tive a oportunidade de ver pela segunda vez aqui e gosto ainda mais do filme. E acho que vou gostar mais, porque quanto mais eu assisto, mais eu consigo pensar num olhar crítico que a Lucrécia está propondo ali na obra dela. É suficiente? Acho que não. Para hoje tá pouco. Mas eu gosto muito de ver o meu personagem em cena olhando na cara do protagonista, desafiando o protagonista, que é lá o europeu que veio colonizar a gente. E como diz o texto da Bárbara, que fez uma crítica sobre o Sama, lá no Janela Crítica, ela fala assim, que o Sama termina sem as mãos que bate em Malemba, que é o meu personagem. A primeira cena sou eu apanhando já de cara. No final ele tá sem as mãos. Acho que isso quer dizer alguma coisa, acho que isso é alguma proposta de alguma coisa. Mas o filme tá lá mostrando negros e índios e europeus aqui na América do Sul. Tá se falando de representatividade e acho que a gente precisa conversar sobre isso. Eu adoraria ter ouvido a Lucrécia. Eu vi o filme a primeira vez no Rio. Não é um filme que chama debate, porque ele vem abrindo o festival. Lá no Rio foi desse jeito, aqui também. E aí, pensando nessa coisa de acertar sempre, eu fiquei num impasse muito grande ali na apresentação do filme, porque eu queria ter pego o microfone, como Cíntia fez lá em Brasília, quando ela estava apresentando o Nó do Diabo. Ninguém passou o microfone pra ela. E aí Cíntia foi, pediu o microfone e falou assim, quando tem uma mulher preta no palco, ela tem que pegar o microfone e tem que falar. E eu vou falar aqui, sou atriz do filme, tenho questões com o filme e quero convidar todos os pretos para irem amanhã no debate conversar com a gente. Trouxe o nome de Zezé Mota, que era uma atriz do filme que não foi falada também. Isso lá em Brasília, no filme Nó do Diabo, quando Cíntia estava apresentando. E assim inaugurou-se. Eu não tive essa coragem de fazer isso aqui. Fiquei ali no cantinho, no palco, do lado de Lucrécia, de Kleber, de Vânia e de Renata. Não tive essa coragem e também fiquei um pouco com medo de induzir a plateia ao filme, falar disso, convidar, porque eu queria convidar as pessoas para irem na masterclass da Lucrécia no dia seguinte, para trazerem questões que elas percebessem ali no filme, para a gente poder conversar. Não estou falando de enquadrar o filme não, dizer, o filme é racista, não é bom, o filme não é racista, não estou falando disso. Estou falando da gente conversar, o quanto a gente quer conversar sobre essa construção. Quem é que está de fato disposto? E, enfim, não tive essa coragem, amarguei no silêncio que começa lá na tela, porque eu não falo na tela, amarguei no silêncio do palco, fui para a masterclass que foi no dia seguinte, esperando ainda que alguém trouxesse alguma dessas questões. Lucrécia falou lindamente sobre o processo dela, que é foda, ela
fez uma piada com os atores, eu tava bem na frente e ainda me apontou, falando que os atores são malucos, tá, e tal. Fez uma piada racista no palco, falando no bom espanhol que ao índio e ao mulo, não sei o que, por el culo. E anunciou essa piada, falando que era uma piada da avó dela, que era racista e tal. Assim, eu compreendi que ela estava falando de uma outra época, mas assim, você fazer uma piada racista, anunciando que é racista e que é de uma outra época, e terminar em riso, e ninguém comentar ou falar sobre isso, ou não trazer esse assunto, acho problemático. E aí que depois disso não teve espaço, não teve tempo, não sei, o microfone não sei, é pouco tempo, gente, é pouco tempo. Não deu, esses assuntos não vieram. Ela estava muito afim de ir para Olinda e tal, enfim, mais uma vez amargo no meu silêncio, também não fui convidada para passear em Olinda com ela. Aí no final, ali a gente conversando, eu assim, ninguém falou nada, então é isso mesmo, vamos falar disso, vou ter que voltar pro Rio com ele, esperar. Ou falar com ela, não sei. E aí a gente tá ali do lado de fora do museu, conversando, eu vejo um grupo de pessoas que eu não estava perto, falando sobre essas questões da representatividade indígena, da representatividade negra dentro do filme e que queria se falar sobre isso. Aí eu, opa, então não é só eu que estou pensando isso, gente. Então existe alguma coisa aqui. Aí essas pessoas tentaram fazer um encontro com ela aqui e não deu tempo porque ela foi embora. E é rápido mesmo e a gente sabe como é isso. Enfim, L.A. Rebellion comendo solto, a gente se divertindo assistindo esses filmes. Vim para a sessão à noite de curtas e dos 5 curtas que passaram no domingo, que foi o dia da Masterclass, 3 eram passados. O Terremoto Santo não fala de raça, mas tem um recorte ali social. Vem o filme o da Michelle Matthews, que eu não vou lembrar o nome, é uma coisa de dilúvio vermelho, que é tipo das imagens mais violentas que eu já vi em tela, que é tipo, que não por acaso gruda com o meu personagem lá, a Malemba, que não fala, e ela vem com uma máscara de Flanders e quando ela tira aquilo, quem viu como tava a boca da Michelle naquele filme. Outro filme dessa sessão também era A Passagem do Cometa, que traz um personagem preto, uma mulher que está indo fazer um aborto. Só essa imagem dessa mulher preta se deitando numa maca é tipo muita coisa, porque uma mulher preta, quando se submete a uma cirurgia, a gente sabe estatisticamente que nós somos os corpos que têm menos direito à anestesia, por conta de um pensamento histórico escravocrata de que somos pessoas fortes, que temos mais resistência à dor. Então, querendo ou não, a Juliana, ela escolheu um personagem preto, então tá falando disso também, né? E o outro filme era falando de temáticas pretas, né? Era o do aborto, o da Michelle, tinha o do Vinagre também. Cadê? E o Terremoto Santo. Enfim, aí tá. O filme da noite era As Boas Maneiras, que tem uma protagonista negra, que ao meu ver, ela, na primeira metade do filme, ela tá toda em função do personagem branco da Marjorie, e na segunda metade do filme, ela tá toda em função do personagem branco do menino. É a protagonista, massa. Só porque, tá certo, é a protagonista, legal. Porque a protagonista eu tenho que saber toda a história dela? Acho que não. Mas assim, quando tá lá, a preta, eu não sei nada dela. Uma coisa. E falando da sessão dos curtas, aí a gente conversou sobre isso no debate que teve com a curadoria aqui na segunda-feira de manhã. Eu pude falar isso com alguns dos curadores, não peguei o microfone, mas pude falar pessoalmente com alguns. E foi questionar também quais são os critérios da curadoria. E eu pensei, tipo, na escolha da ordem desses filmes, do tipo, de 5 filmes, 3 passam por ali pela tensão racial, classe, e o que termina é o do Vinagre, que eu acho que é um pouco mais pra cima, assim, na meu entender. Aborda várias coisas, mas eu acho ele um pouco mais animado. Eu acho... eu não tô falando de estar certo, errado, de ser bom ou ruim. Mas quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Então, quando eu vejo essa montagem assim, na minha cabeça vem, a gente quer falar disso, mas a gente não quer falar tanto. Porque se termina aquela sessão com o filme da Michelle, acabou. Não tem como fugir desse assunto. Mas aí a gente joga um pouco mais pra cima.
Enfim, no dia seguinte, na sessão de curadoria, um dos filmes que eu queria muito assistir é o Açúcar. Desde que eu vi que ia passar aqui, cara, tá lá na minha agenda, que eu quero muito ver. Estou sabendo das polêmicas várias, já li críticas sobre, sei que tem essa questão da exploração, da representação, melhor assim, da religião de matriz africana, representação do corpo preto. Como é isso? Já ouvi várias coisas e eu não assisti o filme. Queria muito assistir, mas eu tive que escolher entre o filme da LA Rebellion, que era o Passing Through, que é o Dando um Rolê, que era a única chance do universo de assistir esse filme, e o Açúcar. Aí eu pensei, vou ver o Açúcar, vou para um debate depois, onde a gente não vai falar o que a gente quer falar, onde a gente não vai estar conversando sobre isso, vai ficar uma coisa abafada. Aí vou eu ficar fodida de novo, para casa mais uma vez em silêncio. Fui pra Rebellion e foi do caralho ir pra lá, porque o filme era foda, falava de muitas coisas, tinha jazz, tinha gangster, tinha história de amor, tinha mocinha preta. Eu não posso ver mocinha preta, que eu assim, fico desse jeito. Eu saí da sessão, encontrei com o Heitor olhou pra minha cara e eu tava assim. Aí o Heitor falou, eu tô me sentindo assim, sem a gente ter trocado uma palavra. Foi tipo foda. E aí quando eu voltei, entrei na sala daqui do São Luís, tava rolando o debate do Açúcar. E tinha uma tensão ali, sabe aquele cubo da Lucrécia, o cubo azul? Em vez de estar azul, era neblina, assim, sabe? Meio denso, assim. Tinha, assim, parecia uma vontade de botar pra fora, mas não acontecia. E eu não sei porquê. Aí, na hora que eu entro, eu não vi qual foi a pergunta que fizeram pra vocês. Eu vejo o Dandara no palco, assim, querendo falar e não falando. E aí ela fala assim, porque eu sou uma mulher negra. E eu passo por racismo todo dia. Eu falei, agora vai. Aí Maeve também querendo pegar o microfone e alguma coisa não é dita. E eu não sei por que a gente não conversa. Será que é porque o espaço é esse de hoje? A gente ficou... Então a gente conversa sobre as questões de pretos aqui, só. É isso? Eu não sei. Pode ser que seja. Na sessão de vocês também, Safira me vem com o Travessia, que começa com aquele poema da Conceição, salvo engano, no final tá falando silenciamento também. Depois vem você com Deus. Vem o rei, que também tá falando de África. Enfim, falando um monte de coisa pra dizer uma sensação de que... Vou contar um caos aqui que vou explicar melhor. Vocês conhecem a Fátima Toledo, a preparadora de elenco, né? E é uma preparadora super polêmica e tal. E, enfim, várias histórias dela. E tem ator que gosta de trabalhar, tem ator que não gosta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela há pouco. Não com ela, mas com o método. E eu entendi o porquê. Porque ela te puxa uns negócios de dentro e que depois tem que se virar com aquilo. E aquilo pode servir muito. Mas não é todo mundo que está disposto a lidar com isso. E ok, respeito, cada um tem a sua onda e tal. E aí tem uma fofoca que ela deu um curso uma vez e que uma atriz conhecida, um curso não, uma preparação de um trabalho, acho que era dentro da Globo até, e uma atriz conhecida não curtiu, ficou puta e gritou e brigou com ela dizendo que porra é essa? Você chama os demônios e depois não quer conversar com eles. E essa frase ressoa no Rio de Janeiro e tal, o povo ri disso, que ela até fala publicamente mal dessa atriz e tal. E aí essa é meio que a minha sensação aqui, assim, sabe? Os demônios foram chamados, assim, pra todo lugar que eu olho eu tô vendo, mas assim, não se fala sobre, sabe? E é uma sensação engraçada que eu tenho com o Sam, porque quando você faz um filme, o filme pode ser uma bosta, mas todo mundo fala assim no final, que linda! Parabéns, você tá linda, que linda! Não quero saber se você fez um bom trabalho, não, só que você é linda, obrigada, tá bom, próximo, next. E aí, quando sai do Sama, as pessoas não falam comigo, mas não é no lugar do tipo, não vem me dar parabéns, não é que eu não tô pedindo louros, mas as pessoas ficam com um olho assim do tipo, o que é pra eu pensar? É meio que, como é que eu reajo a isso? Porque o filme causa mesmo essa confusão, eu acho, e a André está jogando com isso. Mas em que lugar a gente conversa, sabe? Onde é que a gente conversa sobre essas coisas todas que a gente está conversando? Sabe? É na minha casa, assim? É a gente? Quando é que a gente vai conversar sobre a obra, sabe? Sobre essa construção aí? Como é que a gente vai mexer nisso? Sei lá, tô com uma impotência assim dentro, sabe? Tipo, não sei. Quero conversar.
Continuando, então, eu acho muito foda isso, assim, eu acho que esse rolê é meio que com o que Heitor já comentou tipo de massa que você reconhece, né, que tipo, tem uma obra pra fazer, mas ninguém pega pra trampar nessa obra, assim, né, tipo, fica só nesse, e aí, tipo, eu acho que é mais problemático ainda, porque aí você não sabe quem é quem, tá ligado? Você não sabe quem é seu inimigo, aí você tá fudido mesmo. Não é que você não sabe se você tá fazendo amigo ou se tá fazendo negócio, tá ligado? É tipo isso. E aí, uma coisa que eu acho desse rolê também de usar atores, eu posso estar viajando, porque, sei lá, mas eu acho que todo momento posso viajar, todo mundo vai continuar, mas tá mais contigo. Mas eu acho que tá tipo rolando um esvaziamento. Já tá, assim, um esvaziamento assim, do cinema, do realizador branco, hétero, de classe média, assim. E tá rolando uma... Eu acho que é tipo uma forma inteligente de lidar com isso, tá ligado? Que é tipo... Tem alguns filmes que o personagem principal, por exemplo, ele poderia ser um homem, mas ele coloca uma mulher, tá ligado? Aí tipo, já torna todo o filme mais complexo, porque é uma personagem. Aí, e estão fugindo, tá ligado? Eles estão fugindo, porque tipo, ninguém quer, claro, tem gente que quer, mas acho que ninguém quer ver mais, né, um homem branco lá em crise existencial, tá ligado? Na hora que você vê, você morre, né? Você pena de morrer. E aí, a gente tem que, eu acho que lidar com isso, assim, quando a pessoa tá sendo inteligente, tipo, e usando esse jogo pra continuar ali, quando não. Por exemplo, o Açúcar eu acho que é um desses, assim, por exemplo, tipo, pegou uma época danada, tá ligado? E ela segurou um filme, tipo, até o final, assim. Se não fosse ela, tipo, sei lá, nos primeiros 15 minutos você já, tipo, tava jogando coisa. Mas eu acho que é um desses, sabe? Ser inteligente, assim, eu vou jogar com ele, pegou uma época, que é foda, pegou a Dandara, que é uma coisa que é foda. A gente segura esse filme, fala sobre um assunto, mas ao mesmo tempo ela não sabe falar sobre aquele assunto, então deveria falar. Eu acho que é meio que se ligar nisso, assim, ver quem é que tá se utilizando desse jogo, assim, pra, tipo, passar de bonzinho. Assim. Boa tarde, pra quem não sabe, eu sou Maeve, eu atuei no Açúcar, com Juliana Mário, desculpa, eu esqueci seu nome, Vinícius, você pode falar. Eu tô aqui pensando uma porção de coisas, assim, tô lamentando muito que a equipe do filme não esteja aqui, em primeiro lugar. Me toca muito a fala do Heitor. Não conhecia esses 5 passos, mas me toca muito essa fala do reconhecimento, né, da vergonha, do reconhecimento, né, e da reparação. Ação. E é muito doido, aqui também pegando a fala da Mari, que me toca profundamente, esse lugar. Enfim, vivemos essa tensão claramente, né, sobre esse tema. Do lugar da mulher, do lugar do negro, do lugar do enfim, de representatividade. E eu não sei se é um problema desse momento de tensão, mas eu acredito que também é um problema que a gente tem com aprender a criticar o outro também num lugar honesto, enfim, e o outro também está disposto à escuta. Assim, eu sinto esse lugar com muita frequência, que é você apresentar um trabalho e as pessoas, exatamente essa sensação, né? Você percebe os corpos também, como você falou, né? Se desviando e os olhares e tal, você fala, tem coisas a serem ditas. Por que as pessoas não falam, né? E ao mesmo tempo, eu fiquei aqui me perguntando, até quando... Juliana, a primeira vez... eu ainda não tinha escutado ninguém falar isso. Ainda que eu intuísse que isso fosse uma questão. Porque eu tenho um monte de ponto cego e uma porção de estupidez. Mas não sou tão estúpida a ponto de não entender que isso é uma questão, né? Quando eu vi o filme também. Mas é a primeira vez que eu escuto. Agora, como você fala, por exemplo.
E a sensação que eu tenho é, estou descobrindo o filme, né? Permaneço descobrindo o filme. Quando você faz um filme, aí eu vou falar do lugar do meu corpo, assim, é muito doido esse lugar do ator, né? Você põe o corpo, você entra no meio de um redemoinho e como todos nós que fazemos o que fazemos, que é muito difícil, muita paixão também, é tudo muito emocional e com muita dificuldade, é importante você entender que você quer contar aquela história, você está apaixonado, mas isso também entra num lugar muito facilmente de auto-engano, né? Eu quero tanto fazer, eu quero tanto contar essa história, eu quero tanto que... Quando é que eu começo a não enxergar mais o que estamos fazendo, né? E aí eu preciso contar com o olhar do outro. E esse lugar é justamente quando a gente projeta um filme. Então, em primeiro lugar, eu quero, assim, agradecer essa provocação também, assim, na verdade, esse desvendar, assim, a primeira vez que eu tenho chance de escutar isso, ainda que eu soubesse que isso fosse uma questão muito doida, porque eu me sinto numa bolha. É como, sabe, assim, é como se tivesse uma bolha que eu não sei em que medida eu crio, em que medida os outros ficam com receio de falar, e é muito doido. E eu vim tanto hoje quanto ontem, eu gosto de debate porque eu acho que é um pouco esse lugar, né? Sempre, mas eu vim, acho que intuitivamente, esperando por isso, assim. Eu acho que meus companheiros têm coisas para me dizer. Não sei, será que é egocentrismo? Eu fico nesse lugar também, né? Assim, nossa, por que as pessoas não me falam? E aí me tocam, agora não me lembro quem que falou aqui, que assim, bom, também vou usar a introdução da Nina Simone na canção, que assim, estou apenas ignorando o olhar de vocês, assim, sabe? Eu queria que Serginho e Renato estivessem aqui para escutá-los. Eu lamento que... Eu sei que eles estão ansiosos, inclusive, para escutar isso. Acho que ainda ninguém conseguiu chegar e falar francamente para eles. Mas também fico me perguntando assim, será que alguém tem que chegar e falar? Né? Alguém tem que ir a eles? Assim, talvez seja uma ideia muito egocêntrica. Né? Assim, eu realmente queria que eles estivessem aqui. Eu mandei uma mensagem aqui para eles falando. Mas é isso, sim, eu queria... Não sei, estou no meio do caos aqui, estou eufórica por estarmos falando sobre isso. Reconheço, concordo, inclusive, eu sou do candomblé. Eu concordo que é um problema naquela cena de representação, né, de todos os rituais religiosos ali representados. E Dandara reconhece isso, também não gostaria de falar por ela, mas eu sei que isso é uma questão para ela, então não esteja aqui, porque enfim, também é delicado para mim, porque não sou eu, o que eu posso dizer reconheço ali um problema também, mas não participei criativamente daquela cena, né, e por seu lamento que Serginho, Renata e Dandara não estejam aqui também para a gente falar disso com mais profundidade, e também no fundo não é açúcar, né? Não é açúcar, é uma lógica. E é essa casa em construção, e ela também não é uma desculpa para fazer nada. Ela não pode ser uma desculpa para fazer nada. Para mim, e eu só posso falar por mim, ela é uma desculpa para eu aprender coisas. Eu continuo aprendendo muito, e esse momento aqui de falar sobre isso, e esse desconforto, essas descobertas, é muito poderoso para mim, assim. Eu vou falar só mais uma coisa que acho que, não sei, uns 2 anos atrás a gente teve, não sei se foi ano passado, um debate aqui, foi ano passado, né? Juliana chegou pra mim e falou, por que você não se reconhece negra? E eu falei, nossa, sério, nunca ninguém tinha me dito isso, né? Eu falei, porque eu, em muitos momentos da minha vida, é muito doido, porque eu me sinto muito num não lugar. Eu frequentemente, eu posso falar como atriz, não sou suficientemente negra para fazer alguns papéis, não sou suficientemente branca para fazer outros. Sei lá, na minha faculdade de teatro na USP, eu me formei com parceiros, foi um período em que teve uma entrada muito forte de negros na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP, que
onde acabou se criando um grupo de teatro que eu admiro profundamente, que chama Os Crespos, que são meus parceiros, e que eu pedia muito para entrar, para participar, eles me barravam sempre, porque não era suficiente, porque eu não entendia aquele lugar e tal. No entanto, nos últimos meses, e a partir, inclusive de eu pensar muito, quando eu comecei a ver os cortes de açúcar, eu comecei a me fazer perguntas sobre isso, assim, sobre o que era aquilo que a gente estava representando. Eu intuía que haviam problemas ali, mas é sempre aquela, né, é difícil você enxergar de dentro. Eu queria muito debater com outras pessoas, cheguei a mandar link para alguns colegas de movimento negro, inclusive, mas essas críticas nunca chegaram de uma forma clara, na verdade, elas sempre vêm muito veladas, muito cheias de cuidado e tal. Essa personagem que se descobre negra, né? E ela não se descobre, não parte dela. É um desconforto que parte de ela, é levada a isso, na verdade, assim. Então estou falando da importância também dessas coisas estarem sendo ditas, assim. O filme, com todos os problemas que ele tem, uma coisa que eu gosto na curva dessa personagem é justamente isso. Ela tenta desesperadamente se agarrar a esse privilégio que é fazer parte da lógica da Casa Grande, de não se reconhecer nesse lugar. Ela termina fragmentada, mas ela não é deslocada por desejo próprio, por vontade própria. É uma coisa que parte de fora, né? Eu estou falando isso porque essas provocações são importantes para mim, pessoalmente. Eu permaneço... Juliana, depois, a gente se encontrou de novo no Festival de Triunfo, uns meses depois, ela voltou a me fazer isso, e eu falei, nossa, mas a Juliana está insistindo nisso, que doido, né? A gente conversou muito sobre isso, e eu permaneço, assim, o que é isso? Eu fui criada em Belém, que é uma cidade predominantemente de ascendência com presença indígena muito forte, fui criada no meio de descendentes de índios, né? Da cultura indígena muito ao meu redor, meu entorno. E meu pai é um índio. Mas eu hoje me faço essa pergunta. Engraçado que há 2 dias atrás eu chamei minha avó e falei que não, eu sou negra, eu tenho uma porção negra. De onde, né? Por que ninguém me mostra? Por que minha família, por que isso é um problema na família, né? Quer dizer, não problema no sentido, é ausência, exatamente a não ação, não falar. É não falar. Então eu perguntei pra minha avó, sabia que da parte do meu pai não era, meu pai era super índio, mas falei, vó, o meu sangue negro vem do meu avô. Eu tenho certeza que o meu sangue negro vem do meu avô. E ela super se defendeu, assim, não, porque, enfim, tentou justificar que não. Então, essas tensões estão presentes. Estou falando isso para falar de um processo de descoberta que está para além de mim, e como é importante fazer isso, falar disso. Ontem eu trouxe a minha avó, inclusive, para o debate aqui. Eu tenho 83 anos e ficou aqui, acho que para ela foi importante escutar a todos. Enfim, minha fala está muito caótica, mas estou ok com isso. Na verdade, eu quero só falar desse lugar, ou começar a falar de algum jeito, e agradecer. Isso, sim, estamos falando. Para mim, acho que como ser no mundo, mas também como artista e parte da equipe de Açúcar, para mim é particularmente importante. É como se tivessem arrancado um véu que eu estava ansiosa por arrancar e não sabia por onde começar. Então, assim, para mim é muito importante mesmo ter aqui finalmente estar falando abertamente sobre isso, porque eu percebi essa densidade que a Mari descreveu aí, e assim, né, que muro é esse aqui que as pessoas não conseguem romper para falar claramente dessa questão. Assim, que bom. E obrigada.